Paz interior exige disciplina. A mente forte cultiva autocontrole e silêncio. O caos da cidade pulsava ao redor de Clara, enquanto ela caminhava pelas ruas apinhadas, cercada por rostos desconhecidos, barulhos ensurdecedores e o constante fluxo de carros. Cada passo parecia ecoar em sua mente, repleta de dúvidas e inseguranças. As opiniões alheias a afetavam como um peso, uma carga que a acompanhava, tornando seu coração um terreno fértil para a ansiedade. Olhando para o céu cinzento, Clara sentiu o aperto no peito aumentar. A cada expectativa não atendida, a cada crítica recebida no trabalho e até mesmo na vida pessoal, a confusão se tornava mais intensa, como se sua mente estivesse presa em um ciclo interminável de pensamento negativo. O vazio no estômago a acompanhava frequentemente, como um lembrete constante de que algo estava errado. Por que estava tão preocupada com as opiniões dos outros? Por que sua felicidade dependia de validações externas? A percepção de que sua mente era fraca a deixava angustiada. A luta interna era feroz, e por mais que desejasse encontrar um caminho, a incerteza a paralisava. O que realmente significava ter paz interior? Seria apenas um ideal distante. Em uma noite sombria, após mais um dia difícil, Clara se viu em uma crise existencial. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a realidade lhe batia à porta. Sua mente estava em ruínas. Naquele momento, algo mudou. Uma epifania iluminou sua mente. A verdadeira força não residia em evitar a dor, mas em aceitá-la. Sim, a dor era parte da vida, e a disciplina estoica poderia ser seu guia. A ideia de que suas reações emocionais eram passageiras, mais voláteis do que a realidade que a cercava, começou a germinar em sua mente. Após aquela noite, Clara tomou uma decisão. Decidiu que começaria a praticar o autocontrole, a disciplina. Sua mente precisava de silêncio, precisava aprender a observar os próprios sentimentos sem se deixar levar por eles. O medo, a insegurança, tudo aquilo que a dominava tinha que ser enfrentado com coragem. E aos poucos, ela começou a incorporar o que estava aprendendo. Acalmou-se em meio ao tumulto, criou momentos de introspecção e se permitiu sentir. E em silêncio, percebeu novas dificuldades surgindo, desafios que testavam sua determinação. O que era aquele desejo incessante por aprovação externa? O que estava disposta a abrir mão para alcançar a paz interior? Ao refletir, Clara reconheceu como a busca por segurança externa ainda a aprisionava. Era uma batalha constante entre a mente fraca, que clamava por aceitação imediata, e o chamado da mente forte, que a guiava em direção ao desapego e à aceitação da imperfeição da vida. A transformação poderia parecer promissora, mas a estrada ainda estava cheia de obstáculos. Enquanto contemplava tudo isso, Clara se perguntava: teria coragem suficiente para iniciar essa nova jornada? O que mais deveria enfrentar para finalmente conquistar a mente disciplinada que tanto a almejava? O dilema a acompanhava, e a busca pela paz interior estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa reflexão poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse canal. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. É muito importante para mim saber quem faz parte dessa comunidade de pessoas focadas em evolução e força mental. Vamos juntos nessa jornada estoica. Clara andava pelas ruas da cidade, seu coração um labirinto de pensamentos confusos. A cada passo,
Um eco de suas inseguranças reverberava em sua mente, como ecos distantes de vozes que a julgavam. Ali no tumulto do mundo, ela se perguntava: realmente tinha a força necessária para mudar? Era uma batalha interna feroz, e crescera tanto o peso da expectativa em relação a si mesma que sentia que o fôlego estava falhando. Você realmente é forte. Sua mente lhe dizia que não. Naquela noite, quando finalmente se permitiu um momento de quietude, o espelho da introspecção refletiu algo que Clara nunca desejou confrontar. A dor interna era uma ilha isolada, mas algo começava a quebrar as barreiras que ela construíra para se proteger. Uma memória distante emergia, uma cena de sua infância, um olhar desaprovador de um professor que havia marcado seu espírito. Você nunca vai ser boa o suficiente. A voz ecoava na sua mente, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre sua autoestima. A lembrança trouxe um nó na garganta, uma sensação sufocante que quase a impediu de respirar. Uma percepção brutal atravessou seu ser. Sua mente fraca alimentava-se do passado, das expectativas alheias, e em vez de cultivar autocontrole, ela perpetuava um ciclo de autocrítica e insegurança. Os padrões destrutivos que governavam seus pensamentos tornaram-se tão evidentes que seu corpo reagiu com um frio intenso. Clara sentia-se sentenciada a viver em um ciclo de busca por validação externa, enquanto a verdadeira força permanecia escondida nas sombras de sua própria mente. O caos mental se intensificou. Aquelas noites em claro, na verdade, não eram sobre a pressão do trabalho ou a cobrança social. Eram sobre a guerra que ela travava consigo mesma. A luta interminável para calar a voz interna que a subestimava. O peso no peito se tornava mais opressivo, e nesse momento de dor, a clara visão da liberdade se tornava um desejo tão distante quanto as estrelas em uma noite sem nuvens. Com lágrimas nos olhos, Clara olhou para dentro e viu o que nunca quis confrontar: sua incapacidade de viver uma vida pautada pela disciplina e pela força mental nascera de um medo profundo, o medo de falhar. O espaço que deveria ser de introspecção transformou-se em um campo de batalha emocional, onde detalhes insignificantes do cotidiano se tornavam monstros desproporcionais. Você não pode controlar como os outros veem você, pensou. Mas a verdade de suas palavras começou a pesar cada vez mais. O que ela estava tentando controlar? A opinião dos outros. O desejo incessante de ser aceita. Aquela epifania era um soco no estômago. E conforme a clareza surgia, também vinha a dúvida. O que mais tinha perdido ao se deixar levar por essa busca por aprovação? A paz interior parecia uma miragem, distante e inalcançável, enquanto ela permanecia atolada em sua mente fraca. Mas talvez naquele abismo de dor, houvesse um pequeno brilho. O que tudo aquilo a ensinava? A transformação poderia estar começando, mas a verdadeira questão que ecoava em sua mente era: até onde Clara estava disposta a ir para realmente se libertar das correntes que a prendiam? As certezas começaram a desmoronar, e o que restava eram fragmentos de esperança, espalhados por um terreno emocional tumultuado. Assim, olhando para a floresta de pensamentos, Clara ia se perguntando: estava preparada para desbravar essa nova jornada, mesmo sabendo que a verdadeira força vinha de dentro, e que o caminho de autocontrole e disciplina ainda estava longe de ser descoberto? Com um coração apertado, ela sentiu que a transformação mental estava apenas no início, e que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Clara caminhava por um labirinto de pensamentos, enquanto uma tempestade emocional se formava em seu interior. As vozes externas já não eram mais a única fonte de inquietação. Agora, suas próprias críticas ecoavam pela mente como um eco interminável.
Você não tem força, gritava uma parte dela, enquanto outra, mais suave, murmurava que talvez a paz não viesse da validação alheia, mas da aceitação de sua fragilidade. Essa batalha interna tornara-se insuportável. Sentada em sua cama, Clara tentava se afastar do caos do mundo lá fora. O trânsito barulhento, as mensagens insistentes que pipocavam no celular. Tudo parecia distante, mas dentro dela, o turbilhão aumentava. Um nó apertava seu estômago, e lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Era como se um pesado manto de desespero a cobrisse, impedindo-a de olhar para o futuro de forma clara. O que mais ela precisava enfrentar antes de encontrar aquele autoconhecimento tão almejado? A cada respiração, Clara se perguntava: por que eu busco a aprovação de todos ao meu redor? O medo da desaprovação sempre a acompanhara, como uma sombra. Suas inseguranças se alimentavam de momentos passados. Uma crítica que nunca saiu de sua mente, um olhar desaprovador. A memória de tudo isso chegou como um sopro gélido. Seria ali que a raiz dessa mente fraca estava. Daquele olhar que a condenou, uma luz cruel iluminou a verdade. Sua busca incessante por validação era uma prisão autoimposta. Ao fechar os olhos, tudo se tornava um turbilhão de imagens, pensamentos e sentimentos que a sobrecarregavam. Foi em meio a esse caos interno que, de repente, Clara teve uma epifania avassaladora. A verdade que ela evitara por tanto tempo se impôs com brutalidade. O ponto de partida para a paz interior não estava nas opiniões alheias, mas na coragem de assumir a responsabilidade por seus próprios pensamentos e sentimentos. Ali estava a chave de sua libertação. Por que razão sempre escolhia viver sob o domínio do medo e da insegurança? Por que não havia liberado a passividade que a transformava em vítima de suas circunstâncias? A sensação de liberdade que essa percepção prometia era quase palpável, mas Clara sabia que viria acompanhada de dor. Independente de quão dolorosa fosse, precisava confrontar a verdade da sua própria mente. Assim, ela se viu diante de um novo dilema. O que aconteceria se decidisse parar de fugir? O que encontraria ao encarar essa escuridão que tanto temia? E assim, ela retomou sua respiração, profunda e concentrada. O desejo de silêncio tornou-se mais intenso, não apenas como uma fuga do ruído externo, mas como uma busca interna. No olhar do espelho, a imagem que viu não era a de uma jovem vulnerável, mas a de alguém com um potencial oculto. A pequenez do momento anterior começou a murchar, dando espaço para um desejo surgente de autodisciplina. Mas a batalha contra a mente fraca ainda era uma crua realidade. Clara sabia que ainda estava distante da transformação que desejava. As sombras do passado ainda a seguiam, e a possibilidade de se libertar de tudo isso parecia uma jornada no escuro. Será que conseguiria manter-se firme, mesmo diante da dor que ainda viria? O dilema seguia, como uma sombra risonha. E enquanto se permitia mergulhar nessa reflexão, uma nova questão ecoou em sua mente. E se a verdadeira força não fosse a ausência de fraqueza, mas a aceitação daqueles que já foram, e a coragem de enfrentar aquilo que realmente era? A batalha estava apenas começando. Clara sentou-se ali, perdida em seus pensamentos, como se o mundo ao seu redor houvesse se transformado em uma distante miragem. O silêncio que buscara agora a envolvia, mas era um silêncio pesado, repleto de ecos do passado que a atormentavam. O nó em sua garganta se apertava a cada respiração. Ela percebeu que, embora o barulho exterior tivesse diminuído, o tumulto interno aumentava aos poucos, como uma maré que traz um vendaval de sentimentos. Então, foi ali que algo se rompeu, uma fissura na barreira da sua mente.
Enquanto tentava se concentrar no silêncio, um único pensamento a golpeou com intensidade. A verdade brutal de que sua mente era tanto labirinto quanto a prisão. Essa realização veio como um relâmpago, iluminando a escuridão que habitava sua cabeça. O que realmente a aprisionava não eram os outros, mas ela mesma. O que mais poderia estar escondido sob a superfície de sua própria fraqueza? Naquele instante, o peso da necessidade de aprovação externa começou a desmoronar. Clara se viu confrontada com a simples, mas devastadora, compreensão de que sua felicidade estava aprisionada em um ciclo vicioso de autocrítica e autoengano. As vozes que uma vez pareciam distantes, agora ecoavam dentro dela, mais próximas e frias. Você nunca vai ser boa o suficiente, ressoava a frase do passado, e ela percebeu que essas palavras não pertenciam mais a seu professor, mas a ela mesma. Ela se lembrou das vezes em que se sentiu perdida ou para baixo, e da necessidade quase compulsiva de se provar a alguém, como se isso fosse possível. O vazio existencial, que muitas vezes chamava de insegurança, agora se tornava claro. Era um apelo do interior que exigia liberdade. Em vez de uma força fraca, ela enxergou a própria fragilidade como uma oportunidade. Para aceitar isso, sentiu-se confrontada por algo avassalador. E se eu for apenas humana? A ideia de abandonar seu fardo era liberadora, embora aterrorizante. As lágrimas continuavam a escorrer, mas agora não eram apenas de tristeza, eram de um desejo profundo por libertação. Ela percebeu que não precisava carregar aquelas correntes de medo e expectativa o tempo todo. Que, na verdade, o que a mantinha naquela luta interna não era o que os outros pensavam, mas a sua relutância em deixar ir. Porque ela ainda se apegava ao passado, aos medos. Porque viver de acordo com as expectativas alheias era mais fácil do que encarar a possibilidade de sua própria falibilidade. O choque emocional a fez levantar e olhar para o mundo novamente. As luzes da cidade iluminavam os rostos apressados que passavam por ela, cada um preso em seus próprios labirintos de insegurança e busca por reconhecimento. Clara se deu conta de que, ao buscar a validação de pessoas tão perdidas quanto ela, estava perpetuando sua própria prisão. O peso da autojulgamento começava a se dissipar, e com isso, uma história nova e repleta de possibilidades se desdobrava diante dela. Talvez, começou a pensar, minha mente não precise ser forte para controlar tudo, mas ser vulnerável o suficiente para aceitar que não posso controlar o que vem de fora. Foi essa epifania esmagadora que a colocou em um novo patamar de autoconsciência. O caos externo poderia continuar como mais uma parte da vida, mas a maneira como ela escolhesse interagir com ele estava em suas próprias mãos. A dor mental sempre a seguiria, mas agora, em vez de lutar, ela poderia dialogar com ela. Em vez de ver seus pensamentos como inimigos, Clara poderia começar a si mesma como uma aliada. A busca pela paz interior finalmente parecia se transformar de um desejo distante em uma realidade possível. Mas muito trabalho ainda estava diante de. Uma pergunta ardia em seus pensamentos. Poderia realmente, após toda essa vida de luta interna, abrir mão de suas velhas crenças e padrões? O caminho diante dela estava repleto de espinhos, e a batalha pela verdadeira autocompreensão apenas começava. E mesmo permanecendo inquieta, Clara sentia que essa nova jornada era algo que nunca desejou, mas precisava aceitar.
A mente fraca havia sido reconhecida, e agora a construção de uma mente forte exigiria dedicação, disciplina e, acima de tudo, coragem. Clara sentou-se na beirada da cama. O silêncio da noite ao seu redor, quase palpável. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas, criando sombras dançantes, que pareciam zombar de sua confusão interna. O caos se transformara em um ruído ensurdecedor naquele espaço que deveria ser sagrado, um abrigo onde buscava paz. Ao invés disso, cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra, convocando-a a encarar a verdade que tanto temia. Porque, em meio a tudo isso, sua mente resistia. A epifania da noite anterior parecia desvanecer, sendo substituída por uma névoa densa de dúvida. Recordações de decisões erradas, de momentos em que falhou em se impor, começaram a tomar conta. A voz interna que sempre lhe dizia que não era forte o suficiente, agora ecoava mais alto que nunca. Você nunca será digna do que deseja. E dentro dela, o medo de desapontar a todos se tornava um peso esmagador. Então, em um instante de clareza perturbadora, Clara percebeu que a fonte de sua tormenta não eram as expectativas dos outros. As pessoas ao seu redor eram espelhos de suas próprias hesitações. A culpa que sentia não era sobre o que os outros pensavam, mas sob suas próprias escolhas. Eram suas próprias crenças que a aprisionavam, criando uma rede de auto-julgamento que a sufocava. Durante tanto tempo, ela tentara controlar o incontrolável, as opiniões dos outros, a percepção do mundo, enquanto ignorava a única coisa que podia realmente dominar: sua própria mente. A verdade a atingiu como um muro. Se a mente fraca reinasse sobre ela, ela nunca conseguiria a verdadeira liberdade. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? Questionou, agora cercada pela crueza de sua própria consciência. As lágrimas começaram a fluir novamente, mas não eram de tristeza. Eram de revolta. Apenas um pensamento cruzava sua mente. Você é seu próprio carcereiro. Cada vez que buscava aprovação, cada escolha que fazia para agradar aos outros, era como colocar grilhões nos próprios pés. O único lugar para onde estava fugindo era de si mesma. E foi aí que a cada respiração, ela sentiu o nó no peito se apertar, como se a própria pressão de sua mente estivesse literalmente aprendendo. Em meio ao tumulto, Clara lembrou-se de sua infância. Mais uma vez, o olhar desaprovador do professor voltava. Você nunca será suficiente. Mas agora, em vez de encarar essa frase como uma verdade, a viu como uma falta de entendimento do potencial que sempre existiu dentro dela. Em um momento de raiva e dor, percebeu que deveria rejeitar esses rótulos. A mente não era um inimigo, mas um campo de batalha a ser conquistado com disciplina e autocontrole. Ela levantou-se abruptamente, determinação surgindo em sua postura. Não poderia continuar sendo vítima da sua própria narrativa. O que lhe trazia dor não eram as emoções, mas sua relação com elas. Clara começou a caminhar pelo cômodo, sentindo as paredes como se fossem as limitações que ela mesma construíra. E se as limitações nunca tivessem existido? Pensou. O que poderia construir se decidisse não ser refém de suas próprias inseguranças? O silêncio ocupava o espaço, mas agora não era opressivo, era potencial. Ficou claro que a transformação ainda estava longe, mas a jornada havia começado. Uma tensão visceral a envolvia. Essa era a escolha mais difícil de todas. Não existia caminho fácil. A consciência de seu estado tornou-se um grito ensurdecedor que clamava por mudança. Enquanto deslizava os dedos pelas paredes, um novo desafio surgia. A aceitação de que o controle era uma ilusão. O verdadeiro poder vinha da escolha de enfrentar os medos e as limitações.
Virar-se contra a mente fraca exigia coragem e a disposição para se desapegar de todas as verdades que acreditava serem absolutas. E por fim, uma pergunta ficou pairando no ar. Você está disposta a abrir mão de tudo o que você pensou que sabia para encontrar quem realmente é? Clara não tinha resposta, mas sentia que por um momento a abertura para um novo começo tornava-se palpável. O caminho seria árduo, cheio de espinhos, mas essa realidade já não parecia tão aterrorizante. A batalha pela mente forte apenas se iniciava. E então ela entendeu. O verdadeiro desafio não era vencer os desafios que vinham de fora, mas enfrentar os construtos interiores que a aprisionavam. E assim, ela estava prestes a decidir se continuaria a ser escrava de sua própria mente, ou se finalmente começaria a construir a paz interior que tanto desejava. Clara sentou-se novamente à beira da cama, o silêncio a esmagando como um peso impossível de suportar. A luz fraca da noite parecia zombar dela, como se cada sombra estivesse gritando verdades que ela havia se recusado a ouvir. Não existia mais fuga, não havia mais onde se esconder. As memórias do passado mexiam-se como espectros, refletindo todas as vezes em que viu sua própria fragilidade e se atirou no abismo da busca por aceitação. Você nunca será suficiente, ecoava a voz do professor dentro de sua cabeça, mas agora estava mais presente do que nunca. Ela entendia, num nível visceral, que não era ele quem a aprisionava, mas ela mesma. Era a construção mental que havia erguido, cada brique do medo e insegurança que a mantinha presa. O controle que sempre buscou era uma ilusão, um manto sobre sua própria vulnerabilidade. Ela começou a perceber que sua mente fraca não a deixava ver. A busca pela validação externa era um espelho que refletia suas inseguranças e sua incapacidade de viver como realmente era. Humana e imperfeita. O mito de que havia alguma forma de controle sobre as opiniões dos outros despencou como uma casa de cartas. Cada respiração se tornava uma batalha contra a necessidade de cercar-se de aplausos, de aprovações vazias. E a verdade era brutal. Enquanto as lágrimas escorriam, Clara sentia uma chaga se abrir dentro dela. O que era, afinal, essa mente indisciplinada que a mantinha aprisionada? Era uma construção bajuladora que a isolava em suas ilusões. Cada pensamento era uma corrente, e todas as vezes que buscou a aprovação alheia, apenas reforçou suas próprias manhas de autocrítica e autoengano. O nó no peito se tornava um espaço aperto, uma dor surda, uma indignação explodindo. Até quando você vai se refugiar na fragilidade? O que você realmente controla? A voz dentro dela ressoava como um eco aterrador. As perguntas surgiam como um turbilhão, cada uma despindo a armadura que havia usado por tanto tempo. A ideia de que precisava sempre agradar os outros a aprisionava. E aos poucos, ela começou a entender que sua felicidade nunca poderia ser delegada a outra pessoa. A realidade do momento desabou sobre sua cabeça como um telhado prestes a colapsar. O caos ao seu redor tornou-se um reflexo de sua própria mente. Não eram as vozes que a criticavam. Era ela quem se maltratava a cada espectro de desconfiança que permitia entrar. Aceitar a própria imperfeição, abrir mão da ilusão de controle. Isso era mais difícil do que qualquer tarefa que já enfrentara. Mas, e se a verdadeira força não estivesse em jamais sentir dor, mas em confrontá-la de frente? Uma sombra de clareza atravessou seu ser. Toda essa luta era contra ela mesma. E se, por acaso, ela escolhesse a vulnerabilidade,
A progressão de sua mente começou a aparecer de forma angustiante. Era como estar diante de um espelho que não refletia uma imagem perfeita, mas a realidade de que ser humano é permitir-se falhar, cair e levantar. É o silêncio interno que se recusa a aceitar o que não controla. O nó no estômago se transformou em um chamado à ação. Por que culpar o passado, o professor, as vozes alheias se a verdade era que só ela tinha o poder de mudar sua narrativa? A mente fraca se desmoronava, e com isso surgia o desconforto de um novo entendimento. Ela se viu à beira da aceitação, e aquilo a assustava profundamente. A liberdade poderia estar tão próxima, mas isso exigiria coragem. O mesmo tipo de coragem que a mente fraca sempre temia. A cada batida do coração, Clara sentia o peso da responsabilidade crescer. O que a impedia de ser a mulher forte que almejava? Era a crença de que o exterior determinava seu valor. E se finalmente ela se permitisse desmantelar tudo isso? E se a verdadeira batalha estivesse apenas começando, não contra o mundo, mas contra si mesma? Ali, no silêncio do caos, uma pergunta pairou no ar. Até quando você vai deixar que sua mente te controle? Em vez de você controlar sua mente, Clara se sentou na cama. O peso do silêncio, agora oprimindo como uma sombra implacável. A noite estava vazia, mas sua mente estava em um frenesi, um redemoinho insuportável de pensamentos. A luz da lua infiltrava-se pelo vidro da janela, iluminando seu rosto molhado por lágrimas recentes. Mas ela não sentia alívio. O que antes era um espaço de reflexão, tornara-se uma prisão, e cada batida do seu coração ressoava como um aviso. Era hora de encarar a verdade que vinha evitando. O que você está esperando? A pergunta reverberava em sua mente, cortante. Sua busca por aprovação, a incessante necessidade de agradar a todos à sua volta. Tudo isso se tornara uma armadilha que ela mesma havia construído. Naquele momento, a percepção se fez nítida como um espelho diante dela. A responsabilidade por sua felicidade não estava nas mãos dos outros, mas na sua própria mente. O caos externo era apenas um reflexo do tumulto que habitava seu interior. A verdade a atingiu como um golpe brutal. Não era a narrativa dos outros que a aprisionava. Era sua própria mentalidade, uma construção frágil de inseguranças que a mantinha refém. Apanhava o peso da insegurança e o transformava em uma armadura. Mas essa proteção era, na verdade, uma prisão. Por que havia insistido em buscar validação fora, ao invés de dentro? O vazio existencial que sentia não era um produto das circunstâncias, mas o resultado de uma autoimagem distorcida que a impedia de viver plenamente. Você nunca será boa o suficiente. O eco da frase antiga ressoava e se misturava com seus medos mais profundos. Mas agora, Clara via com clareza. Aquela voz não era mais do professor que a havia menosprezado, mas dela mesma, a autocrítica implacável que havia alimentado por anos. Esse foi o momento de ruptura. Compreender que se continuasse permitindo que sua mente fraca a governasse, viveria eternamente em um ciclo de dor e insatisfação. O peso da verdade caiu sobre ela como uma tempestade. Cada pensamento negativo, cada dúvida, cada insegurança que assolava sua mente, agora parecia formar grilhões invisíveis. Você é seu próprio carcereiro. Ela sussurrou para si mesma, o nó na garganta se apertando. O que a detinha não eram as opiniões de terceiros. Era o medo de falhar e a incapacidade de aceitar sua própria humanidade. A sensação de colapso a envolveu. O que ela realmente controlava? As vozes externas? O reconhecimento dos outros? O que realmente desejava, na verdade, era olhar dentro de si e encarar sua fraqueza. Quando foi que a fragilidade se tornou um fardo,
em vez de uma parte natural de ser humano. O silêncio agora era ensurdecedor, não porque faltava barulho externo, mas porque o caos interno tornara-se insuportável. Clara se viu diante da escolha mais difícil: continuar vivendo nas sombras da sua própria mente, ou confrontar e desmantelar aquelas crenças limitantes. Era hora de derrubar as paredes que construíra, mas a dúvida persistia. Até quando você vai viver nessa prisão? Repetia em sua mente, sem respostas que trouxessem conforto. E assim, sem promessas de facilidade, um pensamento a assaltou como um vento cortante. E se tudo que você buscou por fora sempre esteve dentro? O que restava era encarar de frente a própria mente, desbravar o desconhecido. A batalha não era contra o mundo, mas contra si mesma. O caminho era sombrio e solitário, e o único jeito de avançar era abraçar a dor, a fragilidade e a verdade que por tanto tempo havia se recusado a aceitar. Ali, na escuridão da noite, a guerra interna entre a mente fraca e a mente forte apenas começou. Clara estava à porta do desconhecido, encarando a verdade nua e crua de que a disciplina que tanto ansiava não viria sem dor, sem luta. E a pergunta que fervilhava em sua consciência, sem respostas, era apenas uma: você está pronta para se libertar? Clara se sentou na cama, imersa em um silêncio que se tornava insuportável. O vazio ao redor não era mais apenas externo. Ele se infiltrava em cada fibra do seu ser. A iluminação tênue da lua não conseguia dissipar a escuridão que crescia dentro dela. O que deveria ser um momento de intimidade e autorreflexão se transformava em um campo de batalha mental. Cada pensamento ressoava, ecoando como gritos distantes de um passado que ela tentava enterrar. O peso do real se tornou um soco no estômago. A verdade é que ela buscou conforto e validação em lugares que nunca existiram. Nada lá fora precisa mudar. O problema sempre esteve na própria mente indisciplinada, nos pensamentos incontroláveis, nos ciclos de ansiedade que se entrelaçavam como correntes. Esta era a barreira intransponível. Clara se deu conta de que havia investido sua vida na busca por algo fora dela: segurança, aceitação, aprovação. Tudo em vão. Em cada passo apressado, cada conversa superficial, cada desvio, havia uma tentativa de não encarar o caos que dominava sua mente. O que mais lhe perseguia? O que realmente a paralisava? Por que a liberdade parecia tão distante, algo somente sonhado? Era hora de encarar. A realidade era uma dureza cortante. Era a sua mente fraca, sua eterna companheira de guerra que a mantinha refém. Por que deixava que a necessidade de parecer forte a aprisionasse em um ciclo de autocrítica? Cada vez que procurava um elogio, um olhar de aprovação, afundava mais em um abismo de autodesprezo. Era um passo em falso? Não. Era uma busca mal orientada. E agora, esse eco serenava. A mente fraca não a deixava em paz. E a verdade dolorosa é que não havia como escapar. Ela poderia mudar o mundo ao seu redor, ou mesmo se esforçar para agradar a todos, mas o problema genuíno persistiria. Sua própria mente indisciplinada jamais a deixaria desistir do caos. O hábito de fugir da responsabilidade sobre si mesma a mantinha em um labirinto sem saída. Até quando iria permitir que seus próprios pensamentos a destruíssem? O silêncio que antes era refúgio, agora a encarcerava. Clara percebeu que cada momento que ela passava ocupada com outras coisas, a mente a guiava como uma marionete satisfeito. As acusações voando na cabeça, a ansiedade tomando espaço, as comparações incessantes. Ela não controlava nada, nada além do seu desejo de fugir da realidade. Você está fugindo de quem realmente é. O pensamento gripou seu coração,
disparando uma onda de pavor por tudo que havia construído. Uma casa feita de papel, um castelo de ilusões. E nesse instante, o disfarce se despedaçou. Estava sempre em sua mente. Esse era o local de sua verdadeira prisão. Não havia mais escapatória. Era hora de uma ruptura. Uma aceitação brutal da própria fragilidade. Clara sentiu o peso da responsabilidade desabar sobre ela. Ou aprende a dominar sua mente, ou viverá para sempre escrava da sua própria essência indisciplinada. Ela não poderia mais negociar com a dor. O que ela realmente desejava? A liberdade ou a fuga? Adiar essa resposta era como se afundar em areia movediça. Agora a mais inescapável das perguntas surgia. E se todo o controle que você desejou nunca esteve fora, mas sim dentro de você? O que você está esperando para encarar essa verdade? O que mais você deixará de lado por causa do medo de não ser o que deseja? A batalha agora estava clara. Ou Clara se tornava alguém com uma mente forte, disciplinada e silenciosa. Continuaria a ser prisioneira de seus próprios pensamentos, eternamente refém da mente fraca. Era a hora da escolha. E assim, no peso do ato de respirar, a pergunta persistia. Até quando você irá se encontrar presa em sua própria mente? Clara se sentou na cama, imersa em um silêncio que se tornava estranho e sufocante. A luz da lua filtrava-se pela janela, mas nada ali parecia familiar. O peso das sombras, cobrindo o quarto, refletia o caos que sua mente havia se tornado. As memórias a assombravam, um eco revelador, cada uma mais brutal que a anterior. Você nunca será suficiente. E de repente, uma verdade crua se impôs com uma força devastadora. Não existia mais ninguém para culpar. Nunca existiu. O caos que sentia não estava lá fora. O que mais a oprimia não era a pressão do trabalho ou as expectativas dos outros, mas a ilusão de controle que ela mesma havia alimentado. Todas as suas dores, angústias, frustrações e ciclos de sofrimento eram consequências diretas de uma única escolha, repetida diariamente. Permite que a mente fraca, indisciplinada, descontrolada e ruidosa governasse sua vida. Olhou ao redor. O quarto estava em silêncio, mas sua mente gritava. O tic-tac do relógio parecia um tambor de guerra, marcando os segundos de uma batalha interna. Até quando você vai continuar nessa? Cada respiração era uma memória de tudo que havia se perdido. A cada aprovação que buscava fora, afundava mais no abismo da própria incerteza. A verdade era tão óbvia agora, tão inadiável. Tudo o que a mantinha presa era ela mesma. Ela se permitiu mergulhar na realidade brutal. A mente fraca não dá trégua. Sussurros de dúvidas, de desprezo, ecoavam, mergulhando-a em uma escuridão cada vez mais profunda. O nó na garganta se apertava, e a sensação de sufocamento se intensificava. O que você espera? Que alguém venha e te salve? Que um ídolo, uma resposta mágica, apareça e conserte tudo? Essa era apenas a mentira que contava a si mesma. A mente nunca a protegeria. A cada desculpa, um grilhão. A cada negação, uma corrente. Como permitiu que todo esse barulho a dominasse? O desejo de agradar se transformara em uma tortura constante, uma autocrítica implacável. A busca por validação externa era a própria prisão. Porque sempre procurou fora do próprio coração. O remédio estava ali, dentro dela, mas a negligência se mostrava uma escolha diária. Havia algo paralisante nesta realização, como um peso que esmagava o peito. Se não dominar sua mente, quem fará isso? Olhar no espelho tornou-se um ato doloroso.
A imagem refletida era um lembrete de suas falhas, seu desespero. O que vê? Uma lutadora ou uma prisioneira? Saber a verdade era libertador, mas o que viria depois? Era aterrorizante pensar que a mente, fraca e volúvel, controlava tudo. Enquanto o silêncio a envolvia, o que deveria ser um espaço para a libertação se transformava em um fardo. E se a liberdade estivesse na dor, e encarar de frente tudo o que escondeu? O caminho que antes parecia quase iluminado, agora se tornava sombrio e íngreme. A guerra não era apenas difícil, era inevitável. A pergunta não era mais se estava pronta, mas quando e como começaria a enfrentar essa batalha interna. Olhar para dentro do abismo exigia coragem, uma vontade inabalável de romper as correntes que havia criado. Não existem soluções rápidas. Não há promessas de sucesso sem dor. O desconforto era uma porta e Clara estava à beira dela, esgotada, mas ciente de que a escolha estava por vir. E a pergunta agora ressoava na escuridão. Até quando você permitirá que a mente te destrua? Clara olhou pela janela, a cidade ainda pulsando com sua cacofonia habitual. Mas, ao contrário dos dias anteriores, agora ela não se sentia escravizada pelo ruído. A tempestade interna que um dia a dominou começava a se dissipar. Em seu coração, uma nova compreensão emergia, lenta, mas firme. Ela não era mais refém da mente fraca que a acompanhou por tanto tempo. Analisou cada um de seus pensamentos, cada crítica cruel que havia aceitado, e pela primeira vez sentiu que tinha o poder de decidir. A verdade estava clara. A verdadeira mudança não ocorreria lá fora, nas pessoas ou nas situações ao seu redor, mas dentro dela. A disciplina que tanto procurou não era um fardo, mas uma dádiva. O autocontrole era o seu verdadeiro superpoder. Ela sorriu ao perceber que o silêncio interno que antes a angustia, agora se revelava como um porto seguro. Seu lar. Clara lembrou-se de todas as vezes em que hesitou, buscando aprovação nos olhares alheios, temendo o julgamento. A última conversa que teve com seu ex-chefe, recheada de críticas, tornou-se uma lembrança distante, como folhas secas sopradas pelo vento. As palavras dele, antes tão pesadas, agora não podiam mais moldar seu valor. Ela havia se libertado da necessidade de validação externa. Os desafios que o mundo lhe apresentava continuavam como antes. O emprego, as relações pessoais, os olhares de desaprovação. Mas agora, tudo ia muito além de qualquer crítica ou expectativa. Ela havia aprendido a arte da aceitação, não da passividade, mas da compreensão. Mudar para Clara não significava anular os próprios sentimentos, mas reconhecer cada um deles como parte do processo. Aqueles dias de desespero se tornaram degraus, não buracos, em sua jornada. Decidiu que não se afastaria do que antes a incomodava. Ao contrário, abraçaria a dor e as incertezas, encarando-as de frente. Afinal, a disciplina não era sobre repressão, mas sobre permitir-se sentir e, ainda assim, escolher agir de maneira construtiva. Clara respirou fundo, sentindo a paz interior como uma onda suave, envolvente. Com o coração em paz, Clara sorriu. Essa era uma despedida, não de quem era, mas de quem se tornara. Se despedia da mente fraca, do caos mental que sempre tentou controlá-la. Não houve raiva na sua decisão. Ao contrário, uma profunda gratidão pela jornada que a trouxera até aqui. E enquanto se despedia das antigas correntes de insegurança, uma nova força surgiu dentro dela. Como um ato de coragem, Clara decidiu escrever uma carta para seu antigo eu, aquele cheio de dúvidas e inseguranças. Ela o agradeceu por ter lutado tanto, mas explicando que agora precisava seguir em frente. A mente forte já havia tomado seu lugar.
uma consciência que não seria mais levada por opiniões alheias, mas que construiria seu mural de realizações e liberdades. E assim, com um profundo suspiro de alívio, Clara se despediu da tumultuada batalha de tempos atrás. A liberdade finalmente era sua. O mundo ao redor ainda podia ser caótico, mas não importava. Ela havia aprendido que, dominando a própria mente, controlava a própria vida. E aquilo a fez sorrir como nunca antes. O mundo não muda. Quem muda sou eu, disse a si mesma, com a confiança que agora preenchia seu ser. Atenção! Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para esperar nem mais um segundo. Só quem é realmente parte dessa comunidade sabe o quanto isso importa. Esmaga esse like agora. Isso faz toda a diferença pro algoritmo e mantém esse tipo de conteúdo vivo. Inunde os comentários agora com sua opinião. Qual foi sua maior reflexão? O que mais te impactou? Eu quero ler absolutamente tudo o que você sentiu assistindo isso. E não pense em sair daqui sem compartilhar esse vídeo com, no mínimo, 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse é o momento de mostrar que você faz parte disso. Não enrola, não deixa para depois. Bora fortalecer essa comunidade que cresce e transforma vidas todos os dias.